Olá, boa tarde, boa noite. Estamos aí iniciando nossa live com o Dr. Renato. Nós aí estamos à frente aí do regulamento, à frente que eu falo assim, lendo bastante e nos preparando para qualquer tipo de pergunta de vocês. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, tem aqui do lado, tá? Para você poder fazer a sua pergunta. E nós iremos fazer aí as considerações iniciais em relação ao novo regulamento. O Dr. Renato já entrou. Eu já vou fazer o convite aqui para ele. Para a gente poder já iniciar. Doutor Renato. Aí, excelente. O que mudou? Dúvidas, questão das provas, datas, documento, taxas, que é o que sempre as perguntas mais corriqueiras aqui para nós. Boa tarde, doutor Renato. Olá, Tudo doutora. bem? Tudo bem? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Estou bem também. Que bom. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite para que nós fizéssemos essa live esclarecedora para todos aqui. Eu divulguei para os grupos de empresários que eu participo e eles ficaram muito interessados em saber em relação, né, dessa nova mudança. Tem muitas pessoas com muitas dúvidas. Eu não sei, Renato, se você sente essa questão também das pessoas terem essas dúvidas. E nós estamos aqui para poder esclarecer, para poder direcionar a quem tem interesse em fazer esse exame agora, do dia 19 e a segunda data do dia 20 de setembro. Doutor Renato, deixa eu falar aqui um pouquinho em relação a você. Eu gostaria muito, todas as pessoas que eu faço live aqui, eu sempre prezo pela apresentação do convidado para que, como vai ficar registrado aqui, né? Eu vou até subir depois para o YouTube, para que as pessoas possam conhecer você e depois eu me apresento, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigada mesmo. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, do seu conhecimento. Você é muito inteligente e é um excelente profissional aí na área do direito esportivo. Bom, Mônica, obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui nessa live, a primeira live que nós fazemos juntos, né? E é um prazer mesmo. Eu também posso dizer que é recíproco. Eu admiro muito seu trabalho, muito suas atividades, né? O quanto de informações você dá aos seus seguidores e eu também sou um deles, né? Acabo recebendo muita informação sua, então é um privilégio, é um prazer para mim estar aqui também, tá bom? Só para falar brevemente sobre o meu trabalho, eu sou advogado, trabalho com direito desportivo já há mais de 8 anos. Eu exerço atividades no Brasil e também em Portugal, né? Sou advogado habilitado em Portugal e acabo trabalhando em Portugal e no restante da Europa também, né? Acabo assessorando alguns intermediários fora do Brasil e também no Brasil. E por gostar, obviamente, da matéria, né? Acabei me aprofundando um pouco mais e hoje trabalho bastante com relação à atividade dos antigos intermediários e agora novos agentes, né, que irão surgir com um novo regulamento. Excelente, Renato. Muito obrigada aí pelas palavras. Eu aqui, pessoal, eu sou empresária desde 2014, atuo aí na área jurídica também. Amo muito a área do direito esportivo. Agora, no final do ano, nós focamos bastante no escritório para poder assessorar aí algumas pessoas em relação ao direito esportivo. Temos aqui mentorias na área, né, para famílias, jogadores de futebol e também para os empresários. Então, breve resumo aí sobre nós. E, doutor Renato, aliás, eu já quero fazer uma pergunta
porque eu não tive muita oportunidade de conversar com outros profissionais da área em relação a esse novo regulamento. E eu gostaria de saber qual que é a sua visão em relação, assim, relatando os pontos positivos e os negativos, que vamos colocar aqui como oportunidade de melhoria, que você pôde ver aí na sua leitura desse novo regulamento. Perfeito. Bom, esse novo regulamento, né, apesar de ser agora publicado no dia 16 de dezembro, ele já vem sendo discutido desde 2018, né? Ou seja, a FIFA ela já via a necessidade de se regulamentar novamente a atividade. Então, lembrando que a FIFA, lá em 2014, editou o regulamento de intermediários, que foi publicado e foi entrado em vigor em 2015, desregulamentando a atividade, né? E a partir daí, várias pessoas tiveram a oportunidade de se inscrever em suas associações nacionais, né? Então, perante a CBF, perante a Federação Portuguesa e outras tantas, para exercer atividade como intermediário. Foi uma mudança naquele momento interessante, porque de fato trazia uma maior abertura para o mercado, mas em compensação tirava a, a possibilidade da FIFA de verificar quem eram essas pessoas, né? Ou seja, ter um maior controle sobre quem eram essas pessoas. E não é nenhuma crítica exatamente aos profissionais, porque a gente sabe que existem muitos bons profissionais aí ao redor do mundo. Mas acontece que a FIFA acabava não tendo esse controle, ela não sabia de fato como era exercida essa atividade. Ela era uma vez que você tinha lá a apresentação de alguns documentos, o pagamento de uma taxa e você se tornava intermediário. Por conta também de uma série de situações envolvendo superagentes, né, os superempresários, ou seja, o aumento do recebimento de comissões, a múltipla representação, muitos intermediários acabavam representando aí todas as partes, né? Jogador, clube vendedor e clube comprador, ou clube, o releasing, né? O clube que está deixando o jogador sair, o clube que está recepcionando aquele jogador. Isso despertou muito o interesse da FIFA de voltar a regulamentar a atividade. E essa nova regulamentação, eu acho que o ponto mais benéfico dela é o entendimento que a FIFA tem de que o profissional que quer exercer atividade de empresário, né, de futebol, hoje agente de futebol, ele precisa se preparar para isso. E ela, obviamente, já demonstrou isso de várias formas nesse regulamento. A primeira delas é o exame, né, que a gente tem debatido aí bastante a respeito do exame. O exame eu acho uma coisa muito salutar, né, um processo muito interessante e muito importante. Porque uma vez que você quer exercer uma atividade, eu como advogado, você, doutora, como uma advogada, né? A gente precisa passar por uma prova, um exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para poder exercer a nossa atividade, né? Então, o mínimo de conhecimento para o exercício da atividade de agente, eu creio que é interessante, sim, se exigir do profissional, né? E aí você tem agora esse novo exame. Outro ponto interessante que reflete muito bem essa preocupação da FIFA, a necessidade da formação contínua, né? Do programa de desenvolvimento contínuo que nós teremos agora na plataforma da FIFA. Essa atividade contínua, essa necessidade de se fazer formações dentro da plataforma também obriga o profissional a sempre estar atualizado, né? Isso enriquece o mercado, traz mais ferramentas para o profissional se sentir mais seguro na hora de atuar e também traz um equilíbrio aí das pessoas que participam das transações. Então, isso eu acho muito benéfico do novo regulamento. Agora, obviamente, os pontos negativos, no meu modo de ver, deste regulamento. A questão envolvendo as comissões, né, os tetos de comissão, porque a FIFA, uma vez que regulamenta para o mercado inteiro, né, a nível global, ela não se detém muito às minuciosidades. Por exemplo, um empresário que atua no mercado doméstico brasileiro, ou seja, que vai transacionar jogadores aqui entre clubes brasileiros. Muitas vezes aquele profissional ele tem um gasto bem considerável para se fazer aquela atividade, ou seja, ele tem que prover bens, meios, né, para o atleta se desenvolver, seja uma ajuda psicológica, uma ajuda nutricional, chuteira, muitas vezes, que o profissional vai conceder para aquele atleta, e tantas outras coisas que são importantes. E aí, no final das contas, eventualmente, né, uma transferência, a gente falando, obviamente, agora de uma dimensão internacional, mas aquele atleta sendo transferido do Brasil para um clube de fora do país, o profissional, né, o empresário ter apenas direito a uma porcentagem X, né, 3, 6%, muitas vezes 10%, se
estiver atuando em favor do clube, que vai estar deixando o jogador, né? E sendo transferido para outro clube, essas porcentagens fixadas, isso pode atrapalhar o trabalho e pode trazer uma confusão no mercado, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo como maléfico nessa situação é a questão da múltipla representação, né? A proibição a essa múltipla representação. Isso porque até então nós tínhamos a possibilidade de que, uma vez que houvesse aí a anuência de todas as partes, existir essa participação do empresário. Isso muitas vezes acontece e não é em malefício das pessoas que estão envolvidas na transação. E hoje a gente sabe que a FIFA ela vai proibir isso, né, como já proibiu. Então hoje nós temos só a dupla representação entre o clube comprador e o jogador, mas mesmo assim isso já fica um pouco mais truncado, né, engessado. E isso creio que seja um problema para as transferências agora a partir desse novo momento, né? A gente vai ter essa dificuldade no mercado. E aí, nós temos outros pontos importantes também, mas eu creio que esses sejam os 4 principais pontos aí do novo regulamento que a gente precisa pontuar, a gente precisa observar numa análise do instrumento da FIFA. Excelente. O meu ponto de vista também, porque esse estudo foi feito aí só para um percentual X de empresários que trabalham, atuam e recebem esse volume de comissão, né? Não olhou para um todo. Tanto é que, pelo que eu estava lendo aqui, foram mais analisados os agentes que atuam na Europa. Aí não verificar essa questão aqui interna. Muito bem colocado. E, pessoal, sejam bem-vindos aqui, tá? Para quem está chegando. Você que quer fazer qualquer pergunta, deixa aqui nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, que nós vamos respondê-los minuciosamente. Aproveitem, porque eu e o doutor Renato, nós ficaremos aqui até às 18h40 e nós estamos iniciando agora. E eu tenho certeza que esse tempo que nós estamos aqui conversando com vocês, fazendo explanações, será de grande valia para vocês tirarem as dúvidas todas que vocês tiverem aí, tá ok? E agora, Renato, eu tenho uma outra pergunta para poder fazer enquanto o pessoal está chegando. É o seguinte, eu gostei bastante dessa observação aí, da questão da múltipla representação, porque já que diminuiu a comissão, por que que não permaneceu a representação das 3 partes, né? De todas as partes. Esse foi um ponto aí também que eu vejo como negativo. Agora sim, tem uma questão que os meus colegas sempre perguntam, Mônica, e é uma pergunta assim, para quem, como nós já está lendo, estamos bem informados, a questão é a seguinte, a prova vai ser feita em qual língua estrangeira? Excelente. Aí pode ficar à vontade. Excelente pergunta, né? Essa é uma questão que tem sido bastante tem causado até um certo temor das pessoas, né? E saber, olha, de fato, quais são as línguas que a gente vai poder utilizar na prova, né? A FIFA ela já deixou bem claro que serão 3: o inglês, né? Ou o inglês, ou o espanhol, ou o francês. São essas 3 línguas que poderão ser selecionadas no momento da prova, tá? Mas aí vem a pergunta, poxa, mas a FIFA a FIFA não tem outras línguas como oficiais também, como por exemplo o alemão, o próprio português, o russo, o árabe. Essas línguas não são oficiais da FIFA, por que não utilizar essas línguas? Olha, a FIFA ela não deu uma justificativa muito profunda sobre isso, mas ela já deixou claro que ela não vai utilizar essas outras línguas. Portanto, assim, não haverá prova em português, tá? Você vai ter que fazer a prova numa dessas 3 línguas, portanto, inglês, francês ou espanhol. Aí muitas pessoas me perguntam, né? Mas em que língua então fazer essa prova? Olha, se você fala inglês, que talvez é o primeiro idioma que a gente busca, né? Conhecer,
um idioma estrangeiro que a gente busca aprender, se você tem uma facilidade com o inglês, eu te aconselharia a fazer a prova em inglês, né? Até pela interpretação, pela sua familiaridade com a língua. Agora, se porventura você não fala qualquer idioma estrangeiro, eu te aconselharia, obviamente, a utilizar o espanhol, porque é uma língua latina, é uma língua bem parecida com a nossa, né? Em que pese a gente ter aí algumas palavras que muitas vezes parecem iguais ao português, mas não são. Mas se você fizer o estudo, né, do documento, dos regulamentos da FIFA em espanhol, você vai ter uma familiaridade maior por falar o português. Então, eu aconselharia você fazer essa prova em espanhol. Agora, uma outra pergunta que eu vou fazer e vou responder também. Tá certo. Eu sou muito, assim, extrovertida, sabe? Não sei ficar muito séria, não. Mas é isso. Vamos lá. Uma pergunta que o pessoal está fazendo e está confundindo muito. Aí, Renato, você complementa. Claro, É claro. em relação à questão das taxas. Mônica, quais são as taxas que eu tenho que pagar? Quanto que fica tudo? Como que... E etc. O que que acontece, pessoal? A CBF, até agora, não liberou aqui o valor da taxa para realização da prova. Então, esse valor nós não temos até o momento, ok? Depois eu e o Renato, nós voltaremos outras vezes para poder conversar com vocês, falar do que veio de novidade ou não, para que vocês não fiquem perdidos, tá? Tanto é que eu vou aproveitar agora, depois que eu terminar de responder aqui, o doutor Renato, para poder falar dos nossos cursos, né, doutor Sim. Renato? O doutor Renato tem um curso dele, eu tenho o meu, e todo mundo tem seu espaço aqui no mercado do futebol, né? Qualquer mercado, você sendo um bom profissional, você vai aí fazer a sua captação de clientes, certo? E também trabalhando em parceria. Concorda, doutor Renato? Exato, com certeza. E a questão é essa: não tem a taxa, por enquanto, divulgada da CBF e tampouco o endereço para a realização da prova, até o momento. Agora, a segunda taxa que tem nesse processo é a taxa de licenciamento. Essa taxa vai ser cobrada aí após você ser aprovado em todas as etapas, ok? E o valor aí é de US$ 600. E pode complementar aí, viu, doutor Não, Renato? perfeito. Só complementando essa informação, que é muito importante, né? Porque já me perguntaram bastante também. Essa taxa é de US$ 600. Ela é uma única taxa? Eu nunca mais vou precisar pagar? Não. Você vai ter um licenciamento anual, em que pese a sua licença ela ser por tempo indeterminado, né? Desde que você cumpra os requisitos exigidos pela FIFA, e um desses requisitos é o pagamento da taxa de licenciamento anual, você tem a licença aí por tempo indeterminado. A taxa ela vai ter que ser paga até o dia 30 de setembro de cada ano. Portanto, vamos imaginar que você faça o exame, seja aprovado, pague a sua taxa de US$ 600 em 2023. Em 2024 você também vai precisar pagar, 2025 e por aí em diante. Sempre os US$ 600. Outra coisa importante, eu vou precisar de seguro de responsabilidade civil? Muita gente pergunta isso porque é exigido pela maioria aí das federações, das associações nacionais, enquanto intermediário, né? A CBF exige isso, a própria Federação Portuguesa também exige, com recomendação da FIFA. A FIFA editou recentemente, no dia 8 de março, uma espécie de FAQ, tá? De perguntas frequentes, perguntas e respostas frequentes com relação ao regulamento. E uma das perguntas que está presente ali é: eu vou ser obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil? Não, você não é obrigado, tá? A partir de agora, a partir do momento dos agentes, né? Você não será obrigado a contratar um seguro, em que pese a FIFA, obviamente, recomendar, porque a sua atividade, como você que já é empresário sabe, tem muitos riscos envolvidos. Então, esse seguro ele não é um enfeite. Até a Mônica sabe muito bem, melhor do que eu, isso, né, como atuante enquanto empresário. E é importante que você tenha algum tipo de segurança na execução da sua atividade. Então, não será obrigatório, em que pese a FIFA recomende você a ter um seguro de responsabilidade civil.
Mônica, eu vou só complementar, tem uma pessoa aqui que perguntou, né, olá, já se sabe os valores da inscrição para fazer a prova Isso. e qual o valor anual da taxa FIFA, né? Então, portanto, a taxa da FIFA é de US$ 600, essa taxa ela não é fixa, tá? A FIFA pode eventualmente amanhã mudar esse valor, mas obviamente que vai ser notificado, né? As pessoas vão ficar sabendo dessa informação, mas por hora o valor é de US$ 600 e os valores relacionados à realização da prova, a CBF ainda não disponibilizou, a gente não tem isso na plataforma, nem o local da prova, como muito bem colocou a Mônica. E nós temos, por exemplo, na Federação Portuguesa já se sabe o valor é de €200, tá? Que eles estão cobrando. Outra informação importante, né? A FIFA já deixou claro que é obrigação do candidato ter um notebook, ter um computador para realizar a prova, porque que pese você ir até o local, né, da associação, por exemplo, a Federação Portuguesa Cidade do Futebol, você vai ter que levar o seu instrumento, né, o seu computador para poder realizar a prova, porque ela vai ser realizada de forma online. E outra informação importante, a FIFA também exige que haja algum tipo de dispositivo para que você tenha acesso à internet. As associações nacionais não são obrigadas a conceder esse dispositivo de internet. Contudo, a Federação Portuguesa, por exemplo, e isso a FIFA também prevê, já informou que vai ter acesso ao Wi-Fi lá, você não vai precisar levar uma espécie de modem, né, para realizar a prova, um hotspot. A CBF provavelmente vai fazer alguma coisa semelhante, né? Não vai exigir de todo mundo levar o seu próprio mundo. Mas é possível que eles também falem, ó, cada um leva o seu mundo, tá? Então são essas informações mais relevantes que a gente tem no momento. Excelente. Excelente. Vamos ver a próxima pergunta aqui. São 18h22 agora. Perfeito. Olha, essa pergunta tem no regulamento. Um agente pode ser associado a outro agente? Essa é uma excelente pergunta também, tá? O regulamento de agentes da FIFA, ele traz a figura do agente vinculado, o agente associado, enfim. Conectado. É um conectado, exato, muito obrigado. É uma figura de uma pessoa que de fato trabalha conjuntamente com outro agente. Não necessariamente eles fazem parte da mesma organização, né, da mesma estrutura societária. Por que que isso existe? Tá? Para vedar a múltipla representação, né? E para evitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de relação que vá contra ao que diz o regulamento, o novo regulamento, sobretudo com relação às taxas aí de comissionamento. Portanto, se você tem uma parceria com outro agente, você vai estar incutido nessa definição de agente conectado. E aí, você pode ser associado a outro agente? Pode, não há problemas com relação a isso. Contudo, você vai ter as limitações impostas pelo novo regulamento de agentes. Uma outra coisa importante de se falar é que nós temos no novo regulamento de agentes também a questão da abordagem, né, da atuação enquanto agente. E esse é um ponto muito interessante, porque a gente vai acabar vendo o que vai acontecer de fato, né, na prática, mas ao que tudo indica, a abordagem, ou seja, o ato de se abordar um eventual cliente, um jogador, um treinador, isso vai ter que ser feito necessariamente por um agente. E aí a figura do agente conectado vai poder ajudar muito nisso, né? Ou seja, você está trabalhando numa ponta, eventualmente não tem contato com aquele jogador, mas você tem um parceiro que tem. E aquele parceiro vai fazer, às vezes, aí, de agenciamento, né? De conversar com aquele potencial cliente. Excelente colocação, Renato. Gostei, viu? E tem um ponto importante também, que em relação ao contrato de representação, um ponto, não sei se vai ser muito positivo ou negativo, a questão dessa abordagem, se o cliente e o agente tiver esse contrato aí, que o prazo é de 2 anos até o momento, né? Prazo máximo, e findar esse contrato, faltando 2 meses, se aquele agente estiver interessado naquele cliente, já pode fazer a abordagem sem ter qualquer problema aí de aliciamento, que nós falamos aqui no meio do futebol entre nós. Exato. Então, essa vai depender muito do contexto, certo? Porque o que acontece? Se caso o cliente não estiver satisfeito,
eu, assim, no meio do futebol, se eu também não tiver, olha, se caso está faltando 2 meses só, você pode estar encontrando um outro agente para você. Aí, assim que findar, né, o nosso contrato, você pode estar aí assinando com outro agente. Porque eles colocaram 2 meses, eu não sei porque não teve nenhuma justificativa, nem nas notas explicativas, anexo 1 e 2 do regulamento, mas eu achei essa novidade muito interessante para quem, assim, é, tinha que seguir ali a risca, né? Mas eu vou falar uma questão para vocês. Na prática mesmo, a gente vê muita questão da teoria, mas na prática mesmo, pode ocorrer se caso tiver, vou falar um jogador muito interessante, tiver outro agente interessado nesse jogador, vai ali oferecer alguma questão, que já aconteceu com um colega meu aqui, e este agente que representa o jogador está fazendo essa parceria com este outro agente para até assegurar aí ambas as partes para uma futura negociação aí, transação internacional. Eu achei muito interessante esta informação. Renato, você quer complementar mais alguma coisa? Eu vou até passar aqui para a próxima pergunta. Você Claro. pode falar. Com relação a esse prazo do contrato Antes de disso, representação, claro. eu estou gostando muito da nossa conversa. Não, eu Muito também. rica. E eu vou falar assim para os meus colegas: olha, quem não participou, eu não sei se eu vou deixar salvo, não. Mas Não, muito bom. Vai vamos pensar. privilegiar as pessoas que estão aqui, né? E até agradeço a audiência também, viu? É um privilégio aí pra gente. É, mas só complementando essa questão, né? A minha posição pessoal com relação ao prazo do contrato de representação, eu entendo que se exista, né, uma preocupação da FIFA de novo, assim, a FIFA ela se preocupa muito com a liberdade contratual e com a liberdade mesmo de atividade do atleta, do treinador, que estão aí, né, adstritos a esse prazo de 2 anos, né? Lembrando que o contrato de representação com o clube não está sujeito a esse prazo de 2 anos. Contudo, Excelente observação, viu? contudo, eu assim, pessoalmente, e como eu advogo bastante para empresários, né? Então, eu pessoalmente não gosto muito desse prazo, porque se você pensar numa carreira desportiva, né? E pensar na atividade do empresário também, muitas vezes 2 anos é um prazo muito pequeno para se exercer uma boa atividade, ou seja, pensando num jogador que começou sua carreira agora, né, e assinou seu primeiro contrato profissional, vamos dizer que seja aos 18 anos, né, dos 18 aos 20, ele assinou um contrato de 3 anos com o clube X. Quer dizer, o contrato de apresentação ele não vai nem durar os 3 anos, que seria o contrato de trabalho normal daquele atleta. Para aquele atleta eventualmente ter uma vitrine, sair de lá e ir para um clube que de fato traga uma transferência relevante, né? E o empresário ele vai estar sujeito a esse período de 2 anos, muitas vezes de não ter algum tipo de ganho relevante com aquele atleta, né? Ou seja, vai estar ainda investindo na carreira daquele atleta. É óbvio que a renovação, ainda que não seja automática, ela pode ser feita, né? Então, uma vez que esteja no final do contrato, as partes entendem que querem renovar aquele contrato, se renova então por mais 2 anos e por aí vai. Só que eu creio que é uma dificuldade, porque nesse mundo, e a Mônica com certeza sabe muito bem isso, muito melhor do que eu, inclusive, que há uma disputa muito grande, muitas vezes, há empresários querendo, né, aliciar, como bem colocou a Mônica, atletas, e aí o empresário ele fica numa situação complicada, porque ele tem o atleta com ele durante 1 ano e 10 meses, a bem da verdade, né? Nos últimos 2 meses, eventualmente, se o atleta quiser assinar com outro empresário, esse empresário não tem muito o que fazer. Então, é uma situação que eu creio que os profissionais ficam desprotegidos, né? É algo que poderia ser repensado, uma extensão desse prazo, pelo menos para 3 anos, né? Assim como a CBF já vinha praticando, eu acho que é algo salutar para a atividade. Não, excelente. Também achei bem frágil, falando assim como empresária, muito, muito frágil. Tanto é que eu tenho uma questão na CNRD aqui em relação a aliciamento. Meu ex-jogador do Flamengo
Eu fico assim triste, sabe, Renato? Porque nós, da profissão, nós temos que nos ajudar. Se eu tivesse interesse em qualquer jogador, eu iria falar com o empresário. Ah, como que eu posso fazer para poder fazer parte aí desse gerenciamento de carreira? Porque entre nós, tá? A prática é o seguinte: eu estou interessada no jogador X e quem que é o empresário? Ah, é o João. João, como que nós podemos fazer? Como ele teve um custo todo, questão de tempo, logística, financeiramente também falando, ele, Mônica, eu vou te cobrar aqui 400 mil e a gente divide essa gestão. Então, é uma prática nossa dentro do mercado. Ao invés de pagar ali, de você ingressar, que no meu caso eu ingressei na CNRD, para poder solucionar um litígio, poderia solucionar ali na conversa. É uma coisa muito simples. As pessoas que complicam, na minha visão. Sim, não, sem É, dúvida. Renato, uma questão também que o pessoal sempre confunde é essa questão aí, é a taxa de R$ 3.000, a CBF tem que pagar. Aí me perguntaram também, eu não sei se chegou até você essa pergunta, Mônica, eu tenho que ser credenciado na CBF e também ser licenciado na FIFA? Como que funciona? Eu vou ter que pagar? E não é 3.000, era 8.000 agora para quem fosse entrar. E renovar aí todo. Porque para nós, né, a última vez que fomos cobrados aí foi 2 anos. Agora eu não estou lembrada. Renato, se caso você lembrar, não sei se era anualmente, mas a última vez, 2021, estava sendo 3 anos. A gente pagava aí os 3.000 para quem já estava, né? Sim. E a gente ficava aí 3 anos. E quando foi em 2022, essa taxa aumentou para R$ 8.000, para quem fosse ingressar aí como intermediário, tá? Sim. E essa pergunta é bem pertinente porque não foi só o Paulo aqui que está perguntando, tem vários outros colegas que estão com essa dúvida. Aí vai ser bom esclarecer agora. Pode ficar à vontade, Tá Renato. bom. Então, assim, para esclarecer primeiro esse período de transição que a gente está, né, e para você que está na live poder entender, o regime dos intermediários em esfera nacional, ele ainda está válido, tá? Ou seja, em dimensão doméstica. Vamos imaginar que eu tenho uma situação envolvendo um clube X e um clube Y no Brasil. E eu quero atuar dentro do Brasil. Hoje, eu me registrando como intermediário, que ainda é possível, eu vou poder atuar? Vai. Você vai poder atuar. Até quando, Renato? Até o dia 30 de setembro de 2023. Por quê? Porque é o período de transição do regime anterior para o regime novo, né? Quando o novo regulamento de agentes ele vai entrar em vigor de forma integral. Então, isso é importante que você saiba, uma informação importante que você saiba. Segunda coisa importante, o que a FIFA regulamentou nesse momento? O que a gente tem de regulamentação? A FIFA ela regulamentou a atividade do agente enquanto profissional que atua numa transação, né? E uma transação, esse é o nome que a FIFA dá no regulamento, com dimensão internacional. O que significa isso? Quando eu tenho, por exemplo, um atleta de uma associação membro e um país de uma outra associação membro, ou seja, tenho só para dar um exemplo aqui, né, sem nomear jogadores, mas eu tenho um jogador X que sai, por exemplo, do Flamengo e vai para o Porto, em Portugal. Ou seja, o jogador ele é brasileiro, ele faz parte da CBF e o clube também. E esse jogador ele está sendo transferido para um clube da Federação Portuguesa, né, que faz parte da Federação Portuguesa e é um clube português. Eu tenho diferentes associações aqui. Portanto, eu tenho uma transferência, eu tenho uma transação com dimensão internacional. Para essa situação específica, a FIFA já regulamentou através do novo regulamento de agentes. Mas aí você pode perguntar, mas e a situação nacional, né? Como que vai ficar então depois do dia 1º de outubro? Bom, a FIFA já determinou que cada federação, cada associação membro realize, né, faça o seu regulamento de agentes nacional, tá? Também até o período de 30 de setembro. Portanto, a gente vai ter uma nova edição, um novo documento sendo emitido pela CBF, tá? Que vai ser o regulamento de agentes nacional. Então a gente vai ter esse instrumento para quê, Renato? Para regular as questões domésticas. A CBF, eventualmente, ela pode impor aí um licenciamento nacional, ela pode fazer isso, tá? Ela tem o direito de fazer isso, a FIFA concede esse direito dela fazer isso.
Mas você, enquanto agente FIFA, vai poder atuar no Brasil? Vai poder, porque a FIFA ela tem uma abrangência mundial e isso está inclusive presente nesse documento que eu falei para vocês de perguntas e respostas. Então, uma vez que você seja licenciado FIFA, você vai poder atuar em qualquer lugar do mundo, tá? Sem distinção, sem problemas. E se você quiser atuar, por exemplo, em esfera nacional, eventualmente a CBF vai trazer algum tipo de disposição para atuação nacional. Eu preciso ser licenciado nos dois? Não, você não tem essa obrigatoriedade, tá? Agora, é claro, você tem um jogador que é brasileiro, que eventualmente vai para fora, e você não quer precisar de ninguém lá fora para poder fazer essa transação, é preferível que você seja um licenciado FIFA. Né? E é isso que eu tenho orientado todo mundo com quem eu converso. Né? Ah, será que eu devo, né, me inscrever para fazer a prova? Será que eu devo me tornar agente FIFA? Eu falo, olha, você não tem nada a perder fazendo isso. Uma vez que você seja aprovado, você se torne licenciado FIFA, você vai ter a chancela da maior entidade do futebol. As pessoas vão te respeitar por isso, porque você vai ser um agente FIFA. E você vai poder transacionar aí o mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Você não vai precisar de ninguém para fazer isso por você. Em qualquer lugar, os clubes vão respeitar esse licenciamento, né? Essa licença e esse número que você vai obter. Então, eu oriento as pessoas a fazerem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, excelente. Tem mais perguntas, só que como já nós temos 3 minutinhos só, vamos falar aí dos nossos cursos, né? Tem Claro. que ter o merchan também, para a gente poder nos divulgarmos. Eu tenho aqui completo o passo a passo para quem quiser se transformar e se licenciar em agente da FIFA. E esse passo a passo, ele é completíssimo, desde o cadastro ali na plataforma, aí você acompanhando a questão da sua aprovação, qual dos dois que você deve solicitar para quem já foi agente FIFA no passado e para quem ainda nunca foi e quer ser. Então, tem todo o passo a passo lá na prática, tá? E o segundo material que eu tenho é para aqueles que já estão avançados. Não, Mônica, eu vou querer só o material para poder imprimir, ele em português e futuramente nós vamos traduzir agora para o espanhol. Aí o candidato imprime e leva no dia da prova para fazer a sua consulta. E também tem questões que nós elaboramos lá, vamos enriquecer cada vez mais. E qualquer informações que vocês quiserem, no meu link da bio estará tudo disponível para vocês, tá? E agora o doutor Renato vai falar aí da oficina de agentes também, que é muito importante, que veio para agregar aí a nossa classe de empresários, que agora a nomenclatura é agente FIFA, e ele também tem esse curso aí muito profundo e com muito conhecimento, tanto é que nós fizemos aqui só um pouquinho, né? Trouxemos aqui um pouquinho para vocês verem o que tem em cada curso. E agora o Renato vai falar é oficina de agentes, né, Isso, Renato? oficina de agentes é o nome. Isso mesmo. Parabéns aí por você ter essa iniciativa de estar fazendo este material, este curso, como que funciona, explicar aí para o pessoal, para quem quiser, viu? Os meus seguidores já podem seguir o Renato, e os seguidores do Renato também, se quiserem Exato. me seguir, Já fiquem à falei vontade. sim, Mônica. Porque Bom, em primeiro lugar, quando fala assim, oficina, é algo bem assim completo. É presencial, online. Ah, lembrando que o meu é online, tá? Você pode estar acessando ele a qualquer momento, hora do dia. E agora vamos conhecer aí a oficina de agentes do Renato. bom, muito obrigado, Mônica. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É, já falando de antemão que o material da Mônica é excelente também, as pessoas que estão aqui não conhecem, é muito bom. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas assim, é realmente excelente. Bom, Oficina de Agentes foi um programa que eu criei para poder ajudar os candidatos aí, agentes, a se prepararem melhor para essa prova. A ideia é um programa, né, um curso que nós fazemos também de forma online, então você pode assistir de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, tá? São 7 aulas, sendo cada aula, né, um módulo específico para tratar de um regulamento específico. Então a gente vai preencher todo o material que a FIFA está exigindo, né, os 7 regulamentos que a FIFA está exigindo, os 6 regulamentos, né, e também o curso que a FIFA traz.
a gente vai trazer algumas questões relacionadas a esse material. E a oitava aula, a aula 8, vai ser uma aula só para resolução de questões. Essa aula eu vou fazer, as 7 aulas, elas são gravadas, tá? E a gente tem lançado, já a gente está na quarta aula, a gente tem lançado isso na plataforma, então fica lá gravado, você pode assistir. Se tem alguma eventual dúvida, também pode tirar dúvida através da plataforma que nós temos. E a oitava aula, nós vamos ter uma aula ao vivo com resolução de questões. Essa aula vai ser de fato para a gente poder tratar dos instrumentos da FIFA e começar a entender, né, como serão as perguntas. Então, você vai ter todo o material mastigado, vamos dizer assim, né, para que você possa estudar. E também na aula 8 você vai ter a resolução das questões. E aí, quem quiser também tiver interesse no meu link da bio, do meu perfil aqui no Instagram, você também tem acesso à página, tá, da Oficina de Agentes e pode também tirar todas as suas dúvidas comigo. Nossa, excelente, Renato. O que nós fizemos, as questões, né? 50 questões, vem a resposta correta e a fundamentação. Ah, E aí tem alguns artigos que nós elencamos, sabe, para poder o candidato memorizar. Porque é o seguinte, eu mesmo, quando eu me preparei para alguns concursos aqui, quando eu fazia, até mesmo para a OAB, eu estudava por questões e tinha o fundamento. Tá até aqui. Como passar na. Espera aí, deixa eu mostrar. Não sei se você conhece, doutor Renato. sim, usei muito, E esse bastante. daqui, eu memorizava de jeito. Resolvia as questões, aí vinha aqui a alternativa correta e a fundamentação. Porque eu acho que memoriza mais, porque no dia da prova, como é só 60 minutos, né, 1 hora, a pessoa já vai saber qual o local do material que vai estar aquela resposta. Então é Exatamente, isso, nós podemos fazer outra, porque tem muitas perguntas ainda. com certeza. Vamos marcar aí para próximo da prova. O que você acha? Sim, sim, só lembrando, duas coisas importantes, né, que a gente também está falando do exame. Aqueles que têm interesse em prestar a primeira prova agora do 19 de abril, você tem até quarta-feira, dia 15 de março, para poder fazer a sua inscrição na plataforma, então ainda há tempo, né? Eventualmente, se você quiser fazer a segunda prova lá no dia 20 de setembro, você vai ter como fazer a inscrição a partir de maio. Mas se você tiver interesse agora, então até quarta-feira. E bem lembrado pela Mônica, a prova, ela, óbvio, você precisa ter familiaridade com os documentos, né? Isso é muito importante, mas o bom de tudo isso é que você vai ter como consultar o material. Então, isso te facilita um pouco, que pese o pouco tempo que você tem. Então, isso é muito interessante, né? Se você se preparar mesmo para a prova, eu tenho certeza que você vai ter mais tranquilidade na hora de resolver lá as 20 questões. E é isso. E é Muito isso. obrigado, Mônica. Nós já vamos. Renato, muito obrigada. Vamos alinhando aí. Eu quero agradecer vocês também que ficaram até o final. E a gente se vê, então, na próxima. Obrigada mesmo, viu, Obrigado. Renato? Obrigado. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.